Bem-vindos ao canal Liturgia e Vida. Que bom estarmos juntos para mais uma reflexão. Hoje vamos conversar sobre as leituras desta quarta-feira, na 25ª semana do Tempo Comum, ano C. Isso mesmo. E o caminho que essas leituras propõem é bem interessante, né? Começa com uma confissão, assim, bem humilde, Passa pela confiança, mesmo na dificuldade. e termina com o envio para a missão apoiado na misericórdia de Deus. Vamos mergulhar nisso. Vamos lá. A primeira leitura de Esdras, capítulo 9, tem uma passagem que me toca muito. Qual seria? Aquela que diz: Meu Deus, estou coberto de vergonha e confusão ao levantar a minha face para ti, porque nossas iniquidades multiplicaram-se. É forte, né? Muito forte. E ele continua. Mas agora, por um breve instante, o Senhor nosso Deus concedeu-nos a graça de preservar dentre nós um resto. É impressionante a honestidade dele. Esdras não. Ele não se exclui do pecado do povo. Ele se identifica totalmente. As vestes rasgadas, a postura, é uma humildade profunda. Exato. E o mais interessante para mim é que essa vergonha toda, essa confusão, não leva ao desespero. Pelo contrário. Pois é. Parece que é justamente essa capacidade de encarar o erro, sabe? De olhar para ele de frente sem se destruir. Que abre o espaço para Deus agir. É como se a confissão sincera preparasse o terreno para essa graça que ele menciona, esse resto de esperança. E como isso ressoa na nossa vida, né? Temos tanta dificuldade em admitir nossas falhas, a gente tenta esconder, justificar. É verdade. Talvez a oração de Esdras nos ensine isso. Reconhecer a própria sombra, com honestidade, é o primeiro passo para permitir que a misericórdia de Deus nos alcance e nos refaça. Um bom exercício, talvez, seria pensar onde eu tenho falhado e levar isso para Deus assim, sem filtro, confiando mais na misericórdia dele do que no meu erro. Dessa honestidade que abre espaço, a gente passa para uma confiança que aparece mesmo na provação. Isso está lá no Cântico de Tobias. Ah, sim. Tem uma parte que diz: Bendito seja Deus que vive eternamente, porque vós castigais e salvais, fazeis descer aos abismos da terra, e de lá nos trazeis novamente. Essa palavra castigar pode soar meio pesado hoje em dia, né? Pode, mas no contexto bíblico, muitas vezes, tem um sentido mais de educar, de corrigir com amor, sabe? Como um pai faz com o filho. Entendi. O foco, então, não é a punição, mas a ação de Deus que, mesmo na dificuldade, no descer aos abismos, continua presente e tem o poder de resgatar. Exatamente. A aprovação não é sinal de abandono. Pode ser um caminho pedagógico. E essa confiança transforma tudo. Muda a nossa lente para olhar as dificuldades, né? Será que a gente consegue ver nelas alguma oportunidade de crescimento? De aprendizado. É um desafio, com certeza. Mas a confiança de Tobias sugere que sim, que a dispersão pode virar missão, a dificuldade pode virar testemunho. Talvez olhar para um desafio atual ou passado e se perguntar: o que eu aprendi ali? Onde Deus estava? Como posso usar isso para ajudar alguém? É uma ótima reflexão. E essa jornada toda de reconhecer a fragilidade e confiar na aprovação parece que desemboca no envio, no Evangelho de Lucas. Sim. Lucas 9. Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade, e enviou-os. E logo depois vem aquela instrução radical. E disse-lhes: não levem nada para o caminho. Nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nada. É impressionante. Primeiro, ele dá o poder e a autoridade. A missão vem dele, não da nossa capacidade. Isso é fundamental. A fonte é ele. E depois, essa exigência de simplicidade total. Não levar nada. O que isso quer dizer para nós? Olha, para mim fala de dependência. A força da missão não está no que a gente acumula, nos nossos recursos, mas na nossa vulnerabilidade assumida diante de Deus. Confiar nele para tudo. E a missão é completa, né? Anunciar a palavra e curar. Palavra e ação juntas. Sempre juntas. E isso nos lembra que a nossa missão acontece no dia a dia, né? No trabalho, na família, nos encontros que temos. Não precisa ser algo grandioso, então. De jeito nenhum.
O essencial é levar a presença de Cristo, o amor dele, com essa simplicidade de quem confia mais nele do que em si mesmo. Pensando nisso, talvez uma ação bem concreta seja, sei lá, identificar alguém hoje que pareça precisar de uma palavra de escuta. Sim, e ir ao encontro dessa pessoa com um coração despojado, simplesmente oferecendo presença, amor. Então, o caminho que a gente viu hoje é esse. Começa na humildade que reconhece a falha, lá em Esdras, Passa pela confiança que louva a Deus mesmo na prova com Tobias. e culmina na missão simples, que se apoia totalmente em Deus, como Jesus ensina em Lucas. Percebe como a missão autêntica brota dessa experiência da misericórdia? Quem se sabe perdoado, amparado. Esse pode ser testemunha dessa misericórdia. Com um gesto simples, uma escuta, uma palavra de ânimo, uma ajuda. Essa é a nossa autoridade. E a simplicidade nos liberta para isso, né? Para servir de verdade. Fica então uma pergunta para a nossa reflexão pessoal, né? Qual seria? Como seria se a gente realmente levasse a sério o reconhecimento da nossa fragilidade e da imensa misericórdia de Deus? Como isso mudaria nosso jeito de encarar o dia a dia, os encontros, os desafios? Vendo tudo como oportunidade de missão, talvez. Exatamente. Fica aí a reflexão. E convidamos quem nos acompanha a curtir, comentar, partilhar suas ideias. E, claro, a se inscrever no canal Liturgia e Vida para continuar essa caminhada de fé conosco. Agradecemos muito a companhia de todos nesta partilha. Paz e bem.